Bom, pessoal, então agora nós vamos para o exercício 11. Ele fala o seguinte: um corpo de massa 12 quilos está submetido a diversas forças, cuja resultante F é constante. A velocidade do corpo num ponto M é de 4 metros por segundo, velocidade inicial, e no outro ponto N é de 7 metros por segundo, velocidade final. O trabalho realizado pela força F no deslocamento de M para N é em joules de. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. A massa é 12 kg, a velocidade final é 7 metros por segundo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Menos energia cinética inicial. A massa é 12, a velocidade inicial é 4 ao quadrado, dividido por 2. O primeiro termo eu tenho 294 e o segundo termo 96. 294 menos 96, eu tenho que o trabalho da força resultante é de 198 joules. Portanto, o trabalho dessa força resultante, da soma de todas as forças, ocasionou um aumento de 198 joules de energia cinética. Portanto, a resposta correta é a nossa alternativa D. Bom, pessoal, vamos agora para o exercício 13, aprofundamento. Ele fala o seguinte: 3 homens, João, Pedro e Paulo, correm com velocidades horizontais constantes de 1 metro por segundo, 1 metro por segundo e 2 metros por segundo, respectivamente, em relação a O, conforme mostra a figura abaixo. A massa de João é 50 kg, a de Pedro é 50 kg e a de Paulo é 60 kg. As energias cinéticas de Pedro e Paulo em relação ao referencial localizado em João são... Pessoal, eles não vão ter essas energias se eu utilizar um outro referencial. Nesse caso, ele quer saber a energia cinética de Pedro e Paulo, mas o referencial não vai ser esse ponto O que está em repouso, vai ser João. Então, vamos pensar o seguinte: a velocidade de Pedro em relação a João. Pedro está com a velocidade de 1 metro por segundo. João está com a velocidade de 1 metro por segundo. Como a distância entre eles não muda, é como se eles estivessem em repouso. Então, a velocidade de Pedro em relação a João é de 0 metros por segundo. A velocidade de Paulo em relação ao João é um pouquinho maior, porque a velocidade dele é de 2 metros por segundo. A velocidade de João é de 1 metro por segundo. A diferença de velocidade aí é de 1 metro por segundo. Então, a velocidade de Paulo, tá, em relação a João, é de 1 metro por segundo. Lembra do conceito de velocidade relativa lá do primeiro ano. Então, nós temos o seguinte: Pedro, a velocidade em relação ao João é 0, ela é nula, tá, porque ambos possuem velocidade de 1. Então, a energia cinética é de 0 joules. Em relação a Paulo, né, a velocidade dele em relação ao João é de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Então, eu tenho que a massa do Paulo é de 60 kg, a velocidade dele é de 1, só que é 1 ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia cinética é de 30 joules. Então, a energia de Pedro e Paulo em relação ao João é de 0 e 30 joules, respectivamente. Portanto, é a nossa alternativa A. E o último exercício da aula de hoje é o exercício 17, que fala o seguinte: a força resultante que atua em um corpo de massa 2 kg varia com a distância de acordo com o gráfico, já não é uma força constante. A seguir, quando o corpo está na posição de 2 metros, aqui, sua velocidade é de 10 metros por segundo. Qual é a sua velocidade na posição de 6 metros? Primeira coisa, eu preciso calcular o trabalho realizado por essa força resultante. Mas como que eu vou calcular se essa força ela aumenta com o passar do tempo? Você vai calcular pela área. Então aqui ela está em pezinho, mas aqui é um trapézio. Base maior, base menor e a minha altura. Se eu calcular a área do trapézio, eu vou encontrar o trabalho dessa força resultante. Então nós temos o seguinte: trabalho da força resultante é numericamente igual à área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Qual que é a base maior? 17. Mais, qual que é a base menor? 5. A altura é 4, tudo isso dividido por 2. Fazendo as continhas, pessoal, nós encontramos que o trabalho dessa força resultante é igual a 44 joules. Aí sim eu posso aplicar o teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante, energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho da força resultante é 44 joules. A massa é 2. Eu quero encontrar essa velocidade final, porém ela é ao quadrado, dividido por 2. Menos
massa 2, a velocidade inicial, que é de 10, mas ela vai ser elevada ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Pessoal, fica 44, 2 com 2 cortou, psil, psil, foi embora, ficou V ao quadrado. Menos 2 com 2 foi embora, 10 vezes 10, 100. Menos 100 passa para o outro lado, mais 100. 44 mais 100, 144. Só que é V ao quadrado. Então, eu tiro raiz dos dois lados, V igual a raiz de 144, 12 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta é a nossa alternativa A. E com isso finalizamos a aula de hoje. Abraço, pessoal, boa semana para vocês e até semana que vem na nossa próxima aula. Abração e até lá!